Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre estratégias de ventilação, aproveitando uma revisão sistemática que foi publicada em 2023 no British Journal of Anesthesiology. Essa revisão sistemática abordava o tema analisando algumas variáveis importantes na ventilação, principalmente o volume corrente, PIP, e a utilização do driving pressures como guia na obtenção de um valor ótimo de pressão positiva expiratória final. E elencando cada uma dessas variáveis, comparando com diferentes utilizações buscando a incidência de complicações, complicações pulmonares, complicações cardiovasculares e mortalidade de 30 dias. A British Journal of Anesthesiology é uma importante revista de anestesiologia com fator de impacto de 9,8 e um score, CIT score de 14,9. Então, um breve comentário sobre as métricas bibliográficas da revista. Então, falando sobre o fator de impacto, que é uma relação entre os artigos da revista que foram citados num determinado período, dividido pelo número de artigos publicados por essa revista nesse mesmo período. Isso gera um número que é chamado fator de impacto, que foi criado com o objetivo de gerar uma classificação de importância das diversas revistas, tanto em revistas de anestesiologia como de outros assuntos. Então, esse fator de impacto ele é utilizado pelo Web of Science, que é um patrimônio, é um produto da Clarivate Analytics que é divulgado em publicações anuais do Journal Citation Report, uma propriedade da Clarivate Analytics. E como concorrente ou como alternativa de avaliação, o fator de impacto tem o CIT score, que é uma forma também de relacionar as citações, só que aqui são as citações em 3 anos, dividido pelos artigos publicados nesses 3 anos considerados. Esse CIT-score ele é obtido de dados encontrados na Scopus, que é um patrimônio da Elsevier, e serve como uma alternativa de avaliação de importância dessas revistas. A revisão sistemática, então, ela busca, através da associação de diversos estudos, uma estatística mais encorpada, de maior impacto, de maior importância e força de evidência, que engloba, então, todas esses resultados de diversos estudos. Utiliza-se os chamados operadores booleanos para associar é, é, variáveis que podem ser encontradas, e quando se pretende, por exemplo, avaliar nessa revisão sistemática que estamos apresentando diversas características, como ventilação protetiva, volume corrente, etc. Então, uma dessas variáveis deve ser encontrada. Então, se você encontrar uma dessas variáveis em artigos, eles vão ser considerados, e algumas outras variáveis devem ser encontradas em associação. Então, os operadores booleanos servem para dizer que você tem alternativas, mas que você deve ter características comuns a todos os artigos que você encontrar, e que você não deve considerar artigos que tenham algumas características consideradas, por exemplo, nos critérios de exclusão, perdão. Então,
temos os operadores booleanos que vão associar variáveis, aqueles que vão agregar apenas artigos que tenham variáveis comuns a todos, mas que evitem as características que são consideradas como critério de fator de exclusão. E isso tudo para gerar uma pergunta elaborada, uma pergunta que é baseada no epônimo, na estrutura elaborada Pico, que vai ser comentada mais a seguir. Mas então foi elencado um grupo de variáveis pelos autores que, no seu projeto de pesquisa, considerava de importância avaliar o valor do volume corrente, sabendo que o volume corrente ele foi considerado um fator importante no passado em relação a se evitar a telectasia, que sabidamente ocorria nos pacientes submetidos à anestesia geral com bloqueio neuromuscular e que apresentavam essas micro e macro atelectasias, principalmente em regiões dependentes. Então, no passado, se acreditava que volumes correntes maiores conseguiriam expandir melhor o pulmão e levar oxigênio e produzir uma troca gasosa eficaz em regiões mais diversas dos pulmões, evitando assim que surgisse a hipóxia. Porém, foi verificado que volumes muito grandes de volume corrente deixariam de ser úteis em relação a esses fatores por apresentar lesão pulmonar, já que poderiam provocar tanto barotrauma, por aumento da pressão intra-alveolar, poderiam provocar volutrauma, pelo grande volume que muitas vezes eram utilizados naqueles pacientes, e o biotrauma, que era a geração de reações inflamatórias pulmonares e até sistêmicas pelo estiramento excessivo e repetido das estruturas pulmonares. Então, na busca entre evitar atelectasia e hipóxia, mas também evitar-se lesão pulmonar por aumento do estresse de estiramento, a busca de um volume corrente que fosse satisfatório é uma preocupação incessante. Então, nesse trabalho, considerou-se a busca por volume, a comparação entre volumes correntes maiores ou menores, também considerou-se a avaliação de um valor de pressão positiva expiratória final adequada, sabendo que a PIP ela é importante na manutenção de alvéolos abertos para melhorar a troca gasosa, mas que também PIPs muito elevadas poderiam levar, da mesma forma que o volume corrente elevado, a barotrauma, volutrauma, biotrauma e até alteração hemodinâmica, já que pressões muito elevadas intrapulmonares poderiam e levavam à diminuição do retorno venoso, tanto para o ventrículo direito quanto para o esquerdo. Então, começou-se a utilizar em alguns testes a driving pressure como medida de busca ou uma ferramenta de auxílio na orientação para guiar a busca por um valor de PIP que fosse mais adequado, que não fosse muito alto para não causar os traumas e as lesões pulmonares e as alterações hemodinâmicas, mas que fosse suficiente para evitar hipóxia. Então, essas três variáveis elas devem ser buscadas nas diversas bases de dados em artigos que componham os três, dois dos três ou apenas um. Então, foram colocados aqui como operador booleano, perdão, aqui está em português, que a gente tem que buscar ensaios ou estudos que envolvam ou volume corrente, ou PIP, ou driving pressure, para a gente elencar aqui, classificar ou estudar as diferentes utilizações desses dados. E os objetivos dessa busca seria avaliar a influência das intervenções em incidência de complicação pulmonar, complicação cardiovascular e a mortalidade de 30 dias. Essa era a preocupação dos autores. E, para isso, eles geravam uma pergunta elaborada, como deve ser feito de maneira adequada nos estudos, então, utilizando a estrutura PICO de elaboração de pergunta, onde o P envolve a população que deve ser, que deve ser tida como alvo de pesquisa,
Aqui a gente referencia tanto esse P em relação aos artigos que vão ser de interesse, já que é uma revisão sistemática, mas também nesse P a gente vai incluir aqueles fatores de inclusão, os, é, os critérios de inclusão vão determinar o que mais, além do tipo de estudo que os autores se preocupam, o que mais eu devo procurar nas bases de dados. São pacientes acima de 18 anos, perdão, são pacientes submetidos à ventilação controlada mecânica para cirurgia eletiva, é o que a gente vai ver daqui a pouco quando a gente avaliar, quando a gente chegar lá nos critérios de inclusão. Então, o P seria isso. Na formulação da frase com os operadores booleanos, a gente vai colocar o AND, porque tem que ser esses produtos relacionados à população, mais os fatores relacionados à intervenção, que representa o I da palavra pico. Então, o I aqui são aquelas variáveis que vão ser estudadas. É o volume corrente, é o valor do PIP e a utilização ou não de driving pressure para guiar a obtenção do valor de PIP para o paciente individual. O fator de comparação, que é o C do pico, vai ser o que de diferente vai ter em relação a cada uma dessas variáveis. Então, temos busca de intervenção baixa em volume corrente, com comparador alto volume corrente, ou a intervenção baixa PIP e com a comparação de alta PIP, e a utilização de driving pressure como guia de busca do valor de PIP com grupos que não utilizam a driving pressure, ou seja, tem um valor de PIP fixo. Então, são as várias comparações que vão ser feitas, e aí a gente coloca o ou aqui, que, perdão, eu coloquei alguns operadores booleanos em português, outros em inglês, mas acho que dá para entender. Então, uma dessas variáveis deve ser encontrada no estudo para ele ser utilizado, e como comparador deve ser encontrado o seu comparador correlacionado. E o desfecho, que são as complicações, são os objetivos que estão mencionados aqui. Então, complicações pulmonares pós-operatórias, complicações cardiovasculares e a mortalidade de 30 dias. Na formulação da frase completa, utilizando os fatores booleanos, então, os operadores booleanos, a gente considera os critérios de inclusão e de exclusão também. E aí, os autores produziram essa frase. Então, são pacientes de 18 anos, a população, e a população de artigos, eles aceitariam apenas os ensaios clínicos randomizados, seriam apenas estudos em inglês. Isso gerou comentário em relação à limitação do estudo, já que há a possibilidade de ter estudo interessante em outros idiomas, e apenas em cirurgias eletivas. Eles não aceitariam pacientes grávidas, nem com história de doença crônica pulmonar importante, nem pacientes com doença pulmonar metastática, nem pacientes com cirurgia cardiotorácica, nem pacientes com dreno, nem paciente com doença congestiva importante. Também não aceitariam pacientes com ventilação monopulmonar e pacientes com perdas de informações, missing data. Então, assim formulada a pergunta, a frase que vai ser utilizada nas bases de dados, os desfechos primários objetivos do estudo seriam, como dito, o desfecho primário são as complicações pulmonares pós-operatórias, e para isso eles utilizariam, foi a opção deles, eles escolheram esses diversos desfechos aqui. Então, a hipóxia, considerando pressão parcial abaixo de 60 milímetros de mercúrio, saturação abaixo de 90%, ou broncoespasmo, ou síndrome de angústia respiratória, infiltrado, documentado em algum exame de imagem, radiografia, tomografia, ultrassom, etc.
pacientes com atelectasia, com derrame pleural, com edema de pulmão, pneumotórax. Esses seriam os considerados desfechos primários que seriam considerados na formulação da pesquisa e na geração de estatística, como vai ser visto posteriormente. Os desfechos primários, então, considerados aqui as intervenções na pergunta elaborada PICO, seriam, em relação ao volume corrente, a intervenção seria baixo volume corrente, com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, e com a pressão positiva expiratória final maior ou igual a 5 milímetros de mercúrio. Na comparação, seria, do C do pico, seria volume corrente elevado, ou seja, acima de 8 ml por quilo de peso e com zero de pressão expiratória final. Em relação à variável PIP, a intervenção seria PIP igual ou maior que 6 milímetros de mercúrio, com a comparação com PIP baixa, considerada abaixo de 6 milímetros de mercúrio. Em relação à driving pressure, como intervenção utilizada para orientar o valor de PIP, e o fator comparador seria uma PIP fixa, com valor estabelecido no estudo individual. Então, aqui seriam utilizadas essas intervenções e aqui seriam considerados esses fatores comparadores para gerar uma pergunta elaborada, estruturada PICO. Os desfechos já foram mencionados, aqui já mencionamos os primários, os desfechos secundários seriam alterações cardiovasculares, hipotensão arterial, seria considerada a pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, a hipertensão arterial seria a pressão arterial média acima de 90 milímetros de mercúrio, bradi ou taquicardia, arritmias novas, drogas vasoativas, sejam inotrópicos ou vasoconstritores, surgimento de IAM e a mortalidade de 30 dias. Esses seriam os desfechos secundários para comparar em grupos recebendo aquelas intervenções e os grupos de comparação. Como é uma revisão sistemática, a gente espera que seja sempre feito, e o trabalho menciona que foi feito, o registro na International Prospective Register of Systematic Reviews, o PROSPERO, que é a plataforma de registro de projeto de revisão sistemática. Deve ser feito o registro antes do início do projeto, do trabalho, e na hora de fazer o manuscrito deve ser seguido o guideline PRISMA, o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Então, além de você registrar o projeto, quando terminar o trabalho, tem que ser feito um manuscrito seguindo o guideline PRISMA, para seguir uma orientação para que seja feito um manuscrito o mais perfeito e completo possível, que tenha o objetivo de tornar esse trabalho duplicável, desde que seguindo tudo o que foi feito pelos mesmos autores. E aí, quando a gente submete o trabalho na revista, o revisor ele vai lá no Próspero, nós menos estruturados, podemos jogar lá no Google o número do registro da plataforma Próspero, e a gente joga o número, o revisor pode fazer assim, ou ir direto na Próspero, jogar esse número aí, que é o número de registro. Aparece aqui na busca a opção Próspero, a gente clica lá, abre a página do Próspero, a gente vai lá no Search, e aí clica e vai abrir essa outra página, que tem a janela de busca, que a gente vai colocar, então, o número do registro que está no manuscrito. Quando ele terminou de fazer o trabalho, fez o manuscrito, mandou para a revista, ele tem que colocar que foi feito o registro na Próspero e que esse é o número do registro. Então, a gente clica em Go e aparece aqui a opção, clica na opção com o nome da pesquisa que foi feita, né, pelos autores, e vai aparecer aqui o projeto na íntegra,
que a gente pode dar uma lida, olhar, ver se o trabalho foi feito seguindo tudo que ele se propôs a fazer no projeto, para ver se. O objetivo disso é que haja transparência. Você tem que fazer a pesquisa exatamente em cima do que você planejou. Se você descobre uma outra resposta mais interessante e tenta publicar, a revista não vai aceitar, porque isso não é ético, não foi isso que se programou para fazer como pesquisa. Então, isso serve para haver transparência e para haver lealdade nos objetivos e na execução da pesquisa. Na pesquisa, os autores utilizaram essas 4 bases de dados aqui, a Medline, que é uma base de dados da Biblioteca Nacional Americana de Medicina, que é uma base de dados extremamente poderosa, com artigos indexados e todos submetidos à revisão por pares, que garante a qualidade daquelas revistas e só assim eles são aceitos para essa indexação nessa base de dados. A Medline ela tem também como ferramenta, ou é associada a uma outra ferramenta de busca chamada PubMed, que também é da National Library of Medicine dos Estados Unidos, a Biblioteca Nacional, e serve como ferramenta de busca. Você pode entrar direto na Medline, pode entrar via PubMed. Se você usa a PubMed, você tem uma vantagem adicional, que a PubMed, além desses artigos indexados da Medline, ela também dá acesso a uma série de livros, uma série de artigos que ainda estão em fase de indexação, então ainda não estão aparecendo aqui no Medline, você consegue levantar esses outros artigos também, o que é muito interessante na revisão sistemática. A Web of Science é outra ferramenta importante de obtenção de artigos, é uma outra base de dados, além de ser base de dados, ela também tem uma aparelhagem, uma ferramenta importante de avaliação dos artigos, como a gente viu lá, tem a obtenção do índice, do fator do fator oh, meu Deus do céu, o fator de impacto, né, da Web of Science, que é da Clarivate, né, que a gente viu aqui, Clarivate Analytics. Então, você consegue, desculpem a falha da memória, coisa da idade, mas a gente consegue, então, a obtenção dos artigos. A Medline ela é gratuita, a gente consegue entrar na Medline tranquilo. O Web of Science você tem que ter uma assinatura, mas você pode fazer através de instituições, bibliotecas públicas, algumas, e de algumas universidades. Se a sua universidade tem acesso, você pode fazer a busca ali. Eles não oferecem, nem Medline nem Web of Science, artigos na íntegra, todos os artigos na íntegra, mas alguns você consegue na íntegra e alguns você consegue as referências, etc., e pode fazer o levantamento depois de obtenção dos artigos depois. Existe também, eles também fizeram a busca na Central, que é da Cochrane Central Register of Controlled Trials, e é uma biblioteca também poderosa, tem vários artigos aqui que são da Medline, outros da Embase, que é outra base de dados, no caso, é uma base de dados europeia, e você consegue, além dos artigos de ensaios clínicos controlados, consegue também, pela central, acesso a várias revisões sistemáticas. A CENAL, que é a Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature, é uma outra base de dados mais relacionada a pesquisas na área de enfermagem, mas que também tem bastante recurso, bastante material para pesquisa na área médica. Então, após essa pesquisa, eles iniciaram o trabalho. Uma outra sugestão que algumas revisões também promovem é a busca pela literatura cinzenta, aqueles artigos que
não atingiram uma qualidade tão importante, ou que mesmo com uma qualidade boa, o resultado da pesquisa não foi um resultado positivo, de tanto interesse, entre aspas, comercial, ou que se objetivava testar uma conduta, e essa conduta ela não se mostrou tão interessante, tão vantajosa, e quando o resultado da pesquisa não é positivo, às vezes a gente tem dificuldade para publicação. Então, em revistas não indexadas, às vezes consegue achar artigos importantes, bem feitos, mas que não foram publicados devido a essas coisas. Também os bancos de teses e dissertações podem trazer algumas teses, dissertações importantes, que às vezes não chegaram ou ainda não foram publicadas, e que podem oferecer informação importante no contraponto daqueles artigos de grande interesse, que deu positivo, que aquela conduta foi muito boa, mas às vezes num desses outros artigos ou mais de um, a gente vê que existe um contraponto, é muito interessante a gente utilizar isso na, é, na construção da revisão sistemática para fazer uma coisa mais completa, com todas as informações. Mas eles não comentaram, parece que não utilizaram a busca por literatura cinzenta, utilizaram só aquelas 4 bases de dados mencionadas anteriormente. Bom, e como que é feita a obtenção e avaliação e tratamento dos dados coletados? Primeiro, aqui, nesse caso, dessa revisão sistemática, publicada em 2023 na British Journal, foram 2 revisores independentes, que, com a pergunta elaborada, preparada, a mesma pergunta utilizada pelos dois, cada um, de forma independente, vai fazer a busca nas bases de dados, e quando eles fizerem a busca, eles utilizaram ferramentas eletrônicas de auxílio à seleção para evitar estudos em duplicata, estudos que já na obtenção já via que não era interessante, mas os 2 revisores fazem essa seleção. Primeiro, a seleção começa pelo título dos artigos. Pelo título, você já muitas vezes já percebe que não tem nada a ver com o que é o seu interesse para esse assunto, então você já vai eliminando. Se houver alguma divergência, existem algumas formas de sanar divergência. Por exemplo, excluí um artigo que você não excluiu, a gente vai conversar e cada um vai dizer por que excluiu ou não, até chegar a um consenso. Aqui eles não utilizaram, mas existem revisões sistemáticas que, quando não se chega a um consenso, se utiliza uma terceira pessoa, um terceiro pesquisador, para dar o desempate e chegar a um consenso final. Então, é feita a primeira avaliação por título, depois a avaliação dos que permaneceram como possíveis artigos úteis, vão ser feitas as análises pelos abstracts, pelos resumos, e aí são eliminados mais alguns, e aqueles que permanecem vão ser analisados na íntegra. Então, assim é feita em cada etapa dessa, é feita a exclusão do que não interessa e a reunião de consenso. E todos aqueles que são excluídos devem não com detalhe, mas deve ser mencionado a exclusão, quantos foram excluídos e por que foram excluídos. Isso aparece no chamado flowchart Prisma, né? O fluxograma Prisma, que é o fluxograma característico da revisão sistemática, que tem faz parte do guideline Prisma de elaboração de manuscrito e descrição da revisão sistemática. Então, quantos artigos apareceram na primeira busca, por que foram excluídos, depois o que sobrou vai ser feita a avaliação dos resumos e quantos foram excluídos e assim sucessivamente, até ter o resultado final de quantos artigos vão ser considerados para obtenção das informações. Depois, 2 revisores independentes fizeram a avaliação do risco de viés, né? De viés em relação à randomização, em relação
as intervenções, se houve intervenção diferente do que era programado, ou se houve substituição de intervenção com o mesmo objetivo, se houve muita perda de informação, como foram feitas as medidas dos desfechos e a seleção dos resultados, como foi feita também. Então, são 5 domínios que foram avaliados segundo o risco de viés da colaboração Cochrane. Então, a colaboração Cochrane produziu essa ferramenta de avaliação de risco e, nesse caso, foram avaliados esses 5 domínios que foram considerados segundo ao risco de viés como baixo risco são os que estão em verde, aqueles que apresentam alguma preocupação são os que estão em amarelo, e os que têm alto risco de viés são os que estão em vermelho. Aqui, digamos que esse trabalho aqui é o que tem maior risco, né, de viés, e os outros apresentam uma qualidade bastante interessante. Esse aqui é um risco moderado, grave em relação ao D4, que é a medida de desfecho, e em relação ao D5, que é a classificação geral de risco, considerando todos os 5 domínios juntos. Então, dessa forma é feita a avaliação do risco para ver a qualidade dessa revisão sistemática, não em relação à sua execução, mas em relação ao que foi levantado na literatura, qual a força de evidência que vai se conseguir gerar com o que tem publicado. E os riscos de viés são relacionados a várias situações, viés de seleção, viés de performance, tudo isso muito relacionado ou aumenta o risco de viés de seleção performance quando você não tem um segmento bem feito, o sorteio não é adequado, a alocação é feita de maneira que permita a obtenção de informação por quem está executando a anestesia ou fazendo a avaliação dos desfechos. Então, esses vieses eles devem ser evitados. Isso pode ser levantado na leitura de cada um dos artigos individuais que estão sendo utilizados na revisão sistemática. A revisão de detecção, o risco de viés de detecção, que é quando o avaliador ele conhece de que grupo é aquele paciente que está tendo os seus desfechos avaliados. O viés de atrito, né, quando você tem problema com a obtenção das informações, perdeu muito dado, muita perda de paciente, muita desistência, isso compromete o resultado. Quando os dados incompletos não são em quantidade muito importante, você pode tentar reduzir o risco de viés utilizando análise por intenção de tratar ou métodos de imputação. Mas quando há muita perda de dados, a coisa começa a ficar complicada. Viés de publicação é aquele viés causado pela falta de publicação de artigos que apontam para resultados que não são considerados interessantes, né? Você está testando a medicação nova e se essa medicação nova é muito boa, apresentou resultado muito bom ou teve um desfecho muito negativo em relação a alguma coisa, isso gera um interesse na comunidade e as revistas gostam de publicar isso. Mas quando aquela intervenção que você está testando ela não apresenta mudança, nem vantagem nem desvantagem importante em relação à sua não utilização, há um desinteresse, uma frustração do autor e um desinteresse, muitas vezes, da revista, que acaba não publicando. E aí as publicações ficam muito tendenciosas, entre aspas, né? O resultado da busca, porque você vai ter só artigo dizendo que aquilo é muito ruim ou muito bom. E aí, na hora de fazer a estatística geral, com busca de vários artigos apontando a favor, contra ou para a igualdade, você acaba não tendo uma estatística final que seja não enviesada, né? Então, essas coisas são muito importantes.
E, em relação à estatística, os desfechos foram praticamente todos binários, né? E foi considerado o odds ratio com intervalo de confiança, considerando a significância quando o P é menor que 0,05. E sempre, ao final dos estudos, normalmente são feitos, né, os testes de heterogeneidade. Primeiro o Q quadrado, para ver se tem... quando o Q quadrado, para avaliar a heterogeneidade, dá P menor que 0,05, significa que há uma heterogeneidade importante, e aí o pesquisador tem que utilizar o teste de I ao quadrado para ver quão importante foi essa heterogeneidade. E a gente sabe que a heterogeneidade pode ser baixa, moderada ou alta, de acordo com o valor de proporção resultado da estatística y, I ao quadrado. Então, quando o resultado é menor que 25, significa que a heterogeneidade é baixa, ela é moderada entre 25% e 75% e alta acima de 75%. Isso contribui para diminuir a acurácia do resultado e a validação desses resultados para outras populações, né? Ou mesmo para a validade interna, muitas vezes fica comprometida devido a essa heterogeneidade importante. E aqui, no primeiro gráfico de floresta, de forest plot, a gente vê que, em relação ao volume corrente, comparando o volume corrente baixo com o volume corrente alto, o resultado do diamante ficou muito à esquerda da linha de igualdade. Isso significa que há uma grande vantagem em utilizar volume corrente pequeno, diminuindo a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias, né? Em relação à utilização de PIP baixa ou alta, o diamante ele cruza aqui a linha de igualdade, mostrando que a PIP ela não vai ter tanta influência nas complicações pulmonares pós-operatórias e, comparando a utilização de driving pressure na obtenção do valor de PIP adequado, essa estratégia se mostrou bastante vantajosa também em relação à utilização da PIP de valor fixo, né? A PIP fixa para todos os pacientes. Então, você vê que a linha de igualdade está bem à direita, o diamante está bem à esquerda, significa que utilizar driving pressure para melhorar, para buscar uma PIP adequada para o seu paciente, pode trazer muito benefício para ele, diminuindo a incidência de complicações pós-operatórias. Aqui foi feita a avaliação dos três fatores, né, das três variáveis, em relação ao surgimento de complicações cardiovasculares. Então, o que se mostrou aqui é que a utilização de PIP alta leva ao aumento da incidência de complicações cardiovasculares, que são aquelas oriundas da diminuição do retorno venoso provocado por uma PIP elevada, que acaba comprometendo, principalmente em pacientes com diminuição do volume circulatório, acaba comprometendo o seu volume sistólico e é causa de hipotensão e de outras alterações cardiovasculares. Mas não se demonstrou baixo volume corrente ou alto volume corrente não altera a incidência de complicações cardiovasculares, assim como também a driving pressures. A gente vê que o diamante ele atravessa a linha de igualdade nessas duas variáveis. Então, apenas o valor de PIP, quando muito elevado, pode trazer, pode causar alterações cardiovasculares, perdão. E aqui, em relação à mortalidade, então, nenhuma das três variáveis alterou a mortalidade. Vejam que os diamantes todos, em todas as variáveis, tanto comparando volume corrente, valor de PIP, a utilização de driving pressure, nenhuma dessas variáveis alterou mortalidade, pelo menos na comparação, na agregação de todos os artigos que foram encontrados aqui, artigos de ensaio clínico randomizados, não houve diferença na mortalidade.
E aí, eles utilizaram também esse Trial Sequential Analysis, que é o TSA, que ele tem o objetivo de mostrar a robustez do resultado de cada uma das variáveis da revisão sistemática. Então, em relação a isso, em relação a essa robustez, eles podem dizer que, em relação a complicações cardiovasculares em não obeso, o resultado é conclusivo. Realmente, é provável que você, qualquer estudo que você fizer no não obeso, utilizando PIP elevada, você vai apresentar alteração cardiovascular. Em obeso, não foi conclusivo. São necessários mais estudos, apesar dessa revisão sistemática apontar com uma significância estatística elevada, mas nesse teste de robustez mostra que em obeso as complicações cardiovasculares não, apesar de apresentarem alteração no paciente com PIP elevada, ele não considerou o resultado conclusivo. Em relação a complicações pulmonares pós-operatórias, também não foi conclusivo nem obeso assim como não obeso. A comparação de mortalidade também não foi conclusiva em nenhum dos subgrupos utilizados. Então, apesar de tudo isso ter significância estatística na pesquisa apresentada aqui por Buonanno, apenas a alteração cardiovascular em não obeso causada por PIP elevado foi realmente conclusiva pelo resultado desse teste de robustez dos resultados. Na discussão, os autores comentam que as limitações principais dessa revisão sistemática ocorrem por conta das amostras, que foram pequenas na maioria dos estudos, a limitação apenas ao idioma inglês, porque pode haver estudo interessante em outros idiomas também, os critérios heterogêneos de inclusão e exclusão nos diversos estudos podem trazer algum prejuízo na validade interna e externa desse estudo. Houve exclusão de pacientes com grandes com patologias cardiorrespiratórias importantes, o que não permite a validação desses resultados para populações que apresentem essas situações, já que eles foram excluídos do estudo. Parâmetros ventilatórios, alguns foram bastante claros, como, por exemplo, o FiO2, mas, por exemplo, a frequência respiratória não foi mencionada em praticamente nenhum dos ensaios utilizados. Uma outra limitação que ele comenta é a definição dos desfechos e também o tempo para sua apresentação, principalmente em relação às complicações cardiovasculares, uma vez que não se tem definido bem em todos os estudos o que é considerada uma hipotensão, uma bradicardia, uma taquicardia e a partir de que momento e durante quanto tempo. Um outro comentário em relação a desfechos que foram apresentados. Alguns poderiam ter gerado melhor acurácia se tivessem sido considerados variáveis contínuas, como, por exemplo, o valor de PIP. Foi considerado no trabalho um desfecho binário, já que foi abaixo de 6 ou acima de 6. Então, acima de 6 pode ser 7, 8, 9, abaixo de 6 pode ser 5, 4, 3. Então, considerar o desfecho binário talvez tenha reduzido a importância desse resultado, uma vez que a utilização das variáveis contínuas traz uma acurácia melhor, traz mais informação. As conclusões são, realmente, segundo todos os estudos apresentados aqui, em conjunção, o baixo volume corrente é protetivo, valores de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, evitando volumes muito elevados, volumes acima de 8, pode trazer benefício diminuindo as complicações pulmonares pós-operatórias.
o baixo, a PIP reduzida, principalmente quando guiada pelo driving pressure, traz também uma segurança, uma proteção a esses pacientes. E as complicações pulmonares pós-operatórias, elas estão mais relacionadas, então, ao valor de PIP, ao valor de volume corrente, mas quando considerando a PIP, principalmente quando a PIP está sendo guiada pela driving pressure. Então, o valor bruto, absoluto da PIP, ela não teria tanta importância, teria em relação às complicações pulmonares pós-operatórias, desde que não se atingisse valores absurdos, obviamente. E em relação às complicações cardiovasculares, apenas o valor da PIP foi considerado importante. PIPs elevadas vão trazer redução do volume do retorno venoso, e isso vai levar à possibilidade aumentada de redução do volume sistólico, pressão, etc. Sempre lembrando que o volume corrente, quando muito elevado, ele vai trazer aumento da chance de barotrauma, volutrauma, mas principalmente do biotrauma, né? Aumento da chance de liberação de citocinas inflamatórias, inflamação pulmonar e até inflamação sistêmica. Então, muito importante evitar volume corrente elevado, sempre utilizar a PIP, mas PIP com valores preferencialmente guiados pelo drive pressure. Bom, esse é o resumo da revisão sistemática apresentada. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.